Seja muito bem-vindo ao Ministério Fiel, eu sou Iago Martins e no vídeo de hoje nós vamos olhar para o livro Igrejas em Lugares Difíceis, de Matthew McConaughey, talvez um dos melhores livros sobre missões já publicados em língua portuguesa, e eu vou lhe explicar por quê. Matthew McConaughey é o presidente do Ministério 20 Schemes. Ele trabalha fundamentalmente com plantação de igrejas nas periferias da Escócia. Você imagina que a Escócia não deve ser um lugar muito difícil de plantar igreja. E o que é que um cara que vai escrever um livro chamado Igrejas em Lugares Difíceis, que tá lá na Europa, não é, lá no primeiro mundo, quer vir falar de dificuldade pra gente? A verdade é que Matthew McConaughey foi por muitos anos missionário no Brasil. Não só missionário no Brasil. O Matthew McConaughey foi por muito tempo morador de rua, usuário de drogas e fez longos trabalhos de evangelismo com outros moradores de rua e em situações de extrema pobreza. O Matthew, ele fala muito sobre tempos que ele trabalhou nos lixões do Brasil, aqui no contexto de Nordeste. Igrejas em Lugares Difíceis, como a igreja local, traz vida ao pobre e necessitado. É um livro extremamente necessário nesse nosso esforço de trazer a pregação do evangelho em um contexto difícil como o nosso. Eu sou um nordestino, eu estou no Ceará. Você pode estar em outros locais do Brasil e você encontra situações específicas de pobreza. As lições que o Matthew McConaughey traz pra gente aqui nesse livro são lições fundamentais para sairmos desse dualismo sobre pobreza, porque quando a gente fala sobre pobreza no Brasil, a gente está falando de política em algum nível, sobre percepções econômicas, sobre pressupostos sociais, que muitas vezes tomam conta da forma como a gente discute missiologia. Matthew McConaughey e o Mike McKinley. Mike McKinley escreveu aquele livro Plantar a Igreja para os Fracos. Ambos tratam de pobreza de forma bíblica e tratam de pobreza de forma experiencial. Eles experimentaram situações de pobreza em suas vidas privadas e a partir de suas próprias vidas privadas eles discutem, teologizam, falam, narram muitas experiências e criam boa teologia em cima disso. O incrível desse livro é justamente isso. Você tem um material profundamente teológico, mas você também tem um material profundamente prático. É um material que casa muito bem uma teologia da pobreza, uma teologia da plantação de igrejas, e ele vai rechear esse contexto bíblico, essa pregação bíblica, com boas experiências que provém de uma vida de plantação de igreja num contexto de pobreza. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte se chama O Evangelho em Lugares Difíceis e vai discutir o que é pobreza, vai discutir do que os pobres precisam e de como o Evangelho responde à questão do pobre e de como a doutrina é realmente importante nesse processo. A segunda parte se chama Igrejas em Lugares Difíceis e é muito interessante sobre como ele coloca a igreja como a resposta para o problema da pobreza. A gente imagina que a pobreza é algo que tem que ser resolvido sempre no contexto político e econômico, mas ele vai mostrar como a igreja é a grande solução. O capítulo 5, a solução da igreja local, é uma das coisas mais fenomenais que você vai ler sobre igreja e pobreza em português. A editora Fiel fez um trabalho excelente em trazer esse material para a nossa língua nesse processo. Ele vai lidar com o contexto para-eclesiástico, vai falar sobre a questão do evangelismo, ele vai mostrar como muitas vezes os movimentos para-eclesiásticos fazem muito mal no contexto de cuidar da pobreza. Ele vai mostrar como a igreja local é o ambiente melhor, perfeito, para que esse contexto de contato com o pobre seja uma relação que realmente glorifique o nome de Deus. O movimento para-eclesiástico muitas vezes não consegue dar toda uma estrutura de pessoas disponíveis para dar vida, transmitir vida, injetar vida na vida do pobre. E infelizmente, ministérios para-eclesiásticos é quem muitas vezes tomam conta do processo de evangelismo. Ele vai mostrar como a igreja local e o papel da pregação, o papel da membresia, o papel da disciplina é uma coisa que realmente vale muito a pena e que é realmente útil para a vida do miserável, para a vida do pobre, nesse contexto de evangelismo e de cuidado da igreja. Tem partes incríveis nessa segunda parte do livro, em que ele narra justamente sobre como muitas vezes a gente tem uma visão romantizada do pobre e do miserável. Como se o pobre e o miserável fossem pessoas santas, que o pecado não chegou nelas. E muitas vezes o pobre e o miserável são pessoas que precisam do evangelho e que, porque precisam do evangelho, vão muitas vezes se aproveitar da boa vontade da igreja. Ele vai contar várias vezes em que ele se aproveitava da boa vontade da igreja, como muitas vezes a igreja não significava nada para ele como um morador de rua, como um drogado, como um miserável, e que foi o engajamento da igreja que o transformou nesse processo. Mas um engajamento consciente e racional. Essa caridade restrita que muitas vezes a gente dá sem relacionamento faz com que o pobre possa usar da igreja.
Você escuta uma pregação e ganha o que você quer. Você escuta alguns minutos de alguém falando alguma bobagem que você discorda e você recebe aquilo que você realmente queria receber, seja comida, seja as folhas da Bíblia para usar para fazer cigarros, seja várias outras coisas que muitas vezes a igreja fornece de forma irrestrita, sem ler muito bem a quem está dando aquilo e sem se relacionar de verdade com quem está recebendo aquela caridade. A terceira parte do livro se chama Trabalho em Lugares Difíceis. Ele vai falar justamente sobre como se preparar, sobre como calcular o preço dessa obra, sobre como começar um ministério em lugares difíceis. Meu livro aqui está todo marcado, ele está todo riscado, porque é um material realmente incrível. Ele tem uma revisão bibliográfica muito relevante, ele cita outros materiais que falam sobre pobreza, ele tem uma visão muito madura a respeito do pobre e a respeito da vida de pobreza, porque não é um livro feito da sacada, não é um livro feito simplesmente do escritório, é um livro feito a partir de uma existência, uma vivência de pobreza e uma vivência de trabalho com o pobre. Se você tem uma igreja no lugar difícil, se você quer plantar igrejas no lugar difícil, Mike McKinley, Mess McConnell, o material publicado pela Editora Fiel é uma das melhores coisas que eu li esse ano, certo? Uma das melhores leituras que eu fiz na minha vida, e você pode aprender sobre como aliviar a pobreza usando a igreja local. O link para comprar esse vídeo com certeza vai estar aí na descrição. Eu indico muito que você compre essa obra, porque ela me fez muito bem, ela me ajudou muito no meu próprio pastorado e com certeza vai ajudar a sua vida. Igreja em Lugares Difíceis, Mess McConnell, Editora Fiel. Não deixe de se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos e ajudar na edificação da igreja. Um abraço e tchau, tchau.